Paz e graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaja e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também sacerdote, por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, a Igrejas e os Dons, de ministrar 14 livros e capítulos como orações e ser um canal para o Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos os que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, do Senhor Deus para a edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando a total liberdade, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios. O livro de Atos 1 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para o comunicado e também um convite para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igrejas e os Dons, escolhendo um número de 1 a 14. E saibam que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25.
A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Vamos dar início ao sorteio dos rebanhos dos escolhidos do Senhor Jesus o Cristo. Sejam vocês também membros dessa igreja virtual, @aigrejas e os dons, seja parte dos 14 rebanhos dos escolhidos do Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo, escolhendo o seu número, o número de 1 a 14. E vamos à oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @aigrejas e os dons. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos dos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Seja você também parte desse rebanho. E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de números ímpar. E logo após eu falarei o par. Rebanho dos escolhidos de número 1 e número 14, 1 e 14, são os primeiros rebanhos de hoje, 1 e 14, e vamos ao livro. O livro é o livro de Daniel com 12 capítulos, Daniel com 12 capítulos. Daniel com 12 capítulos. E vamos ao capítulo do livro de Daniel. E o capítulo é o capítulo 1. Daniel, capítulo 1, vem acompanhado de uma oração. Daniel, capítulo 1. Para o rebanho dos escolhidos de número 1, e Daniel, capítulo 2, para os escolhidos de número 14. Daniel, capítulo 1, para o rebanho dos escolhidos de número 1, e Daniel, capítulo 2, para os escolhidos de número 14. Vamos para a oração. E a oração é a oração 5. Senhor Deus e Todo-Poderoso, que todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos que estiverem em um só Espírito junto conosco recebam a paz, a graça, a alegria, a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e que sejam livres de toda depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos para a ministração do capítulo 1 do livro de Daniel, que contém 21 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo, para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo, nosso Senhor, para a sua presença aonde você estiver. Daniel, capítulo 1, a educação de Daniel em Babilônia. No terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou.
O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e a sua parte dos utensílios no templo do Senhor Deus. E ele os levou para a terra de Sineá, para o templo do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciências, versados no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. O rei lhe determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser criados assim por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar a serviço do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes. A saber, a Daniel deu o nome de Beltazar, e a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho dos escolhidos de número 3, rebanho dos escolhidos de número 12. 3 e número 12. Vamos ao livro, que o livro é o livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. Capítulo 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 1 para o rebanho dos escolhidos de número 3 e 2 Tessalonicenses, capítulo 2 para o rebanho dos escolhidos de número 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, que contém 12 versículos. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, no Senhor Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus o Cristo. Graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus o Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças ao Senhor Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas do Senhor Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as perseguições e aflições que suportais. Tudo isso é prova clara do justo juízo do Senhor Deus, e como resultado sereis tidos por dignos do reino do Senhor Deus, pelo qual também padeceis. O Senhor Deus é justo, ele dará em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, alívio conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho dos escolhidos de número 7 e número 8. Rebanho dos escolhidos de número 7 e número 8. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Josué com 24 capítulos. Josué com 24 capítulos. Josué com 24 capítulos. E vamos ao sorteio do capítulo do livro de Josué. Capítulo 21. Josué, capítulo 21, vem acompanhado de uma oração. Vamos à oração. A oração é a oração 1.
Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito maligno que estiver oprimindo essa vida, essa família, esse lar, esse comércio, esse veículo. Saiam agora em nome santo dos santos de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos para a ministração do capítulo 21 do livro de Josué, que contém 45 versículos. As cidades dos levitas. Então os chefes das famílias dos levitas se chegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, aos chefes das mais famílias das tribos dos filhos de Israel. Eles disseram em Siló, na terra de Canaã: o Senhor ordenou por intermédio de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e pastos para os nossos animais, pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme o dito do Senhor. Estas cidades e os seus pastos saiu a sorte pelas famílias. Saiu a sorte pelas famílias dos coatitas, aos filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, caíram por sorte da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades. Aos outros filhos de Coate caíram da sorte das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. Aos filhos de Gerson caíram por sorte das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Asser, da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés, em Bassã, 13 cidades. Os filhos de Merate, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulão, receberam 12 cidades. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho de número 9 e número 6. Rebanho dos escolhidos de número 9 e número 6. E vamos ao livro. O livro é o livro de Jó, com 42 capítulos. Jó com 42 capítulos. Jó, capítulo 39, para o rebanho dos escolhidos de número 9, e Jó, capítulo 40, para os escolhidos de número 6. Vamos à ministração do capítulo 39 do livro de Jó. Capítulo 39, que contém 30 versículos. O capítulo 39 do livro de Jó contém 30 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 7º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Jó capítulo 39. Sabes o tempo em que as cabras monteses dão cria? Observas quando as corças têm os seus filhotes? Pode contar os meses que cumprem? Sabe o tempo do seu parto? Elas se encurvam e dão luz às suas crias. As suas dores de parto terminam. Seus filhos se robustecem. Crescem no campo aberto. Saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento selvagem? Quem soltou as suas prisões? Dá-lhe o deserto por causa e a terra salgada por morada. Ri-se do tumulto da cidade, não ouve os gritos do condutor. Percorre os montes procurando pasto e anda à busca de toda erva verde. Consentirá o boi selvagem em te servir, ficará de noite junto à tua manjedoura. Vamos
aos próximos rebanhos. Rebanho dos escolhidos de número 5 e número 10. Escolhidos de número 5 e número 10. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Colossenses, com 4 capítulos. Colossenses, com 4 capítulos, e vamos ao capítulo do livro de Colossenses. Capítulo 3, Colossenses, capítulo 3, para o rebanho dos escolhidos de número 5, e Colossenses, capítulo 4, para os escolhidos de número 10. Vamos à oração, que ele vem acompanhado de uma oração. A oração é a oração 7. Vamos à oração. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço agora que haja a expulsão de todo espírito do mal, de todo ser maligno que trabalha contra a tua santa palavra, para que o santíssimo nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja ainda mais exaltado, ainda mais glorificado, através do seu ministério dessa tua igreja virtual, a igrejas e os dons, e todas essas vidas que estão junto conosco vejam a sua luz brilhar e libertar todos os setores da vida daqueles que principalmente são fiéis ao Senhor e estão inscritos em todas as suas igrejas virtuais. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos para a ministração do capítulo 3 do livro de Colossenses, que contém 25 versículos. Os deveres domésticos. Mulheres, sede submissa a vosso marido, como convém no Senhor. Maridos, amai cada um a vossa mulher e não a trateis asperamente. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, pois isso é agradável ao Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não desanimem. Servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só a aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo ao Senhor Deus. E tudo o que fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo, o Senhor que serves. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho dos escolhidos de número 11 e número 4. 11 e número 4. Esther com 10 capítulos. Esther com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esther. Lembrando que eu estou aqui para ministrar 14 livros da Bíblia Sagrada que serão sorteados para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês. Capítulo 1. Esther, capítulo 1, para o rebanho dos escolhidos de número 11. E Esther, capítulo 2, para os escolhidos de número 4. Esther, capítulo 1. Esther contém 22 versículos. A rainha Vaste é desposta. Foi isto que aconteceu nos dias de Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sob 127 províncias. Nesse tempo, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzano, o 3º ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e oficiais. Estavam perante ele os chefes do exército da Pérsia e Média, os nobres e os governadores das províncias, por 180 dias. Mostrou
ele as grandes riquezas do seu reino e o esplendor e glória da sua majestade. Acabados aqueles dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. As cortinas eram de pano branco, verde e azul celeste, atadas com cordões de linho fino e de púrpuras, a argolas de prata e a colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sob um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se de beber em copos de ouro, os quais eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. Vamos ao último ticket de rebanho, que são os rebanhos de número 13 e número 2. Rebanho dos escolhidos do Senhor Jesus, de número 13 e número 2. E vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. E o livro é o livro de Provérbios, que contém 31 capítulos. E vamos ao capítulo do livro de Provérbios. Capítulo 1. Provérbios, capítulo 1, vem acompanhado de uma oração. E a oração é a oração 3. Provérbios capítulo 1 para os escolhidos de número 13 e Provérbios capítulo 2 para os escolhidos de número 2. E a oração é a oração 3. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que através do poder da tua santa e forte palavra sendo ministrada, que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo sejam todos livres em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos ao capítulo 1 do livro de Provérbios, que contém 33 versículos. Prólogo, tema e propósito. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para se dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em sabedoria, e o entendido adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, os ditados e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Vamos ao nosso 8º livro de hoje, que é o livro de Levítico com 27 capítulos. Levítico com 27 capítulos. Mas antes de eu sortear o capítulo do livro de Levítico, nós vamos para uma de nossas ofertas. E eu irei sortear agora uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada em que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre a Escritura Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos à nossa oferta.
E a oferta é a oferta 49. E vamos ver o que nos diz a oferta de número 49. Muita atenção! É possível um segmento de fé de igreja do Senhor Deus o Todo-Poderoso terem atividade de mentiras ou terem atitude que chamam o Senhor Deus de mentiroso e injusto e, ainda assim, todos, até mesmo os que dizem ser desse segmento de fé ou que esse segmento de fé é deles, não serem todos castigados? Muita atenção, se você provar com base na Bíblia Sagrada de que isso é possível e que o seu segmento religioso de fé de igreja não tem essas atividades e atitudes com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 120 milhões de reais em dinheiro. A proposta é de 120 milhões de reais. Mas lembrando que para participar basta a sua igreja ter, no mínimo, 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essas mensagens de número 10, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E vamos ao capítulo do livro de Levítico. Capítulo 16, Levítico, capítulo 16, é o nosso 8º livro de hoje. Eu peço que vocês escutem, que vocês comentem, que vocês compartilhem. Também faça a sua obra para com o Senhor Deus, assim como está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 16, do versículo 24 a 27. Levítico, capítulo 16. Que contém 34 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 7º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo. O Senhor falou a Moisés, o dia da expiação, o Senhor falou a Moisés, depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se aproximaram do Senhor, disse o Senhor a Moisés, dize Arão, teu irmão, que não entre no santíssimo lugar a qualquer hora, além do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Deste modo, Arão entrará no santuário com um novilho para a oferta do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a sagrada túnica de linho, terá os calções de linho sobre o corpo, porá um cinto de linho e se cobrirá com o turbante de linho. Essas são vestes sagradas, por isso ele se banhará com água antes de vesti-las. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes, para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará um novilho da sua oferta pelo pecado e trará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor na entrada da tenda da congregação. Vamos ao próximo livro. E o livro é o livro de Mateus com 28 capítulos. Mateus com 28 capítulos. E vamos ao capítulo do livro de Mateus, que com capítulo 22 vem acompanhado de uma oração. E vamos à oração. Capítulo 8. A oração é a oração 8. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, eu ordeno agora que todo espírito imundo, toda depressão e toda opressão maligna que estiver agora, onde a santa palavra do nosso Senhor Deus estiver,
através da internet, que saiam agora junto com todas as suas obras malignas. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E essas vidas vejam agora a diferença do justo e do ímpio, e daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor Deus, como está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 18. Em nome do Senhor Jesus o Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos ao próximo livro. O livro é o livro de Lucas, com 24 capítulos. Mateus, capítulo 22, perdão. Mateus, capítulo 22, que contém 46 versículos. Mateus, capítulo 22, é o nosso 9º livro de hoje, a parábola dos convidados para as bodas. O Senhor Jesus tornou a falar-lhes em parábolas e disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que comemorou o casamento de seu filho. Enviou os seus servos para chamar os convidados para o casamento, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, recomendando: dizei aos convidados que já preparei o meu jantar. Meus bois e novilhos já foram mortos e tudo está pronto. Vinde ao banquete. Eles, porém, não dando atenção, foram um para seu campo, outro para seu negócio. O restante, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. O rei ficou com muita raiva, enviou o seu exército e destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Vamos ao próximo livro, que é o livro de Lucas, com 24 capítulos. Lucas, com 24 capítulos. E o capítulo é o capítulo 22. Lucas, capítulo 22, é o nosso 10º livro de hoje. Vamos ao capítulo 22. Vamos para a ministração do capítulo 22 do livro de Lucas, que contém 71 versículos. O maior será como o menor. Houve também entre eles uma forte discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Disse-lhes o Senhor Jesus: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa seja como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem a serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aqueles que servem. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu confio a vós, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Vamos ao livro de Jeremias, com 52 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jeremias. Capítulo 27. Jeremias, capítulo 27, vem acompanhado de uma oração. A oração é a oração 4.
Senhor Deus, nosso Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja libertação e purificação de todas essas vidas, essas famílias, esse lar, essa empresa, esse veículo de toda miséria, de toda depressão e toda opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal sai em retirada pelo poder no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E eu dou glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Jeremias, capítulo 27. Contém 22 versículos. Submissão ao rei de Babilônia. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor. Assim me disse o Senhor: faz um jugo com cordas e pedaços de madeira e põe-nos ao teu pescoço. Então manda uma mensagem ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro, ao rei de Sidom, por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém, ter com Zedequias, rei de Judá. Dá-lhes uma mensagem para os seus senhores e dize: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Senhor Deus de Israel, assim direis a vós, senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem me apraz. Agora eu entregarei todas essas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, até os animais do campo lhe darei, para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. Vamos ao próximo livro. E o livro é o livro de 2 Timóteo, com 4 capítulos, 2 Timóteo com 4 capítulos. Mas antes de eu sortear o capítulo do livro de 2 Timóteo, vamos a uma de nossas ofertas. E a oferta é a oferta 55. Prove que é mentira com base na Bíblia Sagrada e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que todos os segmentos de fé de igreja na Bíblia Sagrada do Senhor Deus e do Filho, o Senhor Jesus o Cristo, o líder geral em todas as diversidades de ministérios que tem na Bíblia Sagrada, ele tem de ser um apóstolo, reconhecendo-se, apresentando e tendo atividade que confirme esse título de apóstolo. E muita atenção, pois apóstolo não tem permissão para ungir, nem nomear ninguém a pastor, nem pastora. E lembre-se que ninguém no Novo Testamento, a lei do Senhor Jesus o Cristo, foi ungido, ou nomeado, ou se apresentou como sendo um pastor, porque é um só rebanho e um só pastor em todos os ministérios, como está escrito em João 10, 11 a 16 e Salmos 23, 1 a 6. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras, vai receber o prêmio de 120 milhões em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 16, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E caso você possua ou não esse título e é um verdadeiro homem ou mulher do nosso Senhor Deus, entre em contato conosco através de nossas redes sociais para trabalhar em uma verdadeira obra do Senhor Deus, com títulos que são permitidos para nós, seres humanos, e recebendo o seu salário como manda nas Escrituras Sagradas. Vamos ao capítulo do livro de Timóteo.
Capítulo 4, Timóteo, capítulo 4, é o nosso 12º livro de hoje. Segunda Timóteo, capítulo 4, que contém 22 versículos. Prega a palavra, exorto-te, pois diante do Senhor Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e todo o ensino. Porque virá tempo que não suportarão a sua doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz as obras de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Vamos ao nosso 13º livro de hoje, e é o livro de 2ª Crônicas com 13 capítulos. 2ª Crônicas com 13 capítulos. Perdão, não é 2ª Crônicas, não. 2ª Coríntios com 13 capítulos. 2ª Coríntios com 13 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 1. 2ª Coríntios, capítulo 1, vem acompanhado de uma oração. E a oração é a oração 6. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que haja agora a libertação e a purificação de todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos. Sejam todos libertos e limpos, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e que recebam a verdadeira paz, a verdadeira alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. 2ª Coríntios, capítulo 1, que contém 24 versículos. Paulo, apóstolo do Senhor Jesus o Cristo, pela vontade do Senhor Deus, e o irmão Timóteo, a igreja do Senhor Deus que está em Corinto com todos os santos, que estão em toda a Acaia. Graça a vós e paz da parte do Senhor Deus nosso Pai e do Senhor Jesus o Cristo. O Senhor Deus de toda a consolação. Bendito seja o Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus o Cristo, Pai das misericórdias, e o Senhor Deus de toda a consolação, que nos console em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Senhor Deus. Pois como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Se somos atribulados e para a vossa consolação e salvação, se somos consolados para a vossa consolação, e a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. A nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Vamos ao nosso 14º livro de hoje. E nosso 14º livro de hoje é o livro de Salmos, com 150 capítulos. Capítulo 39, Salmos capítulo 39, é o nosso 14º livro de hoje.
enquanto eu vou fazendo a ministração do capítulo